E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Emerson do canal ETI e hoje eu vou estar ensinando a vocês a como criar uma API simples, né? Com um PHP, certo? Não deixe de se inscrever no meu canal, curtir os vídeos e compartilhar, ativar o sininho também. Isso aí é muito importante e ajuda bastante o canal, certo? Então, minha área de trabalho aqui, tenho o Champ rodando aqui, né? O Apache, certo? Em localhost. Deixa eu abrir aqui. Local, estou sem saber escrever localhost, não tem nada, tem duas partes, né, o projeto, tem uma parte de uns projetos que eu tenho aqui. Estou com o NetBeans aberto aqui, meu projeto é esse, está limpo, não tem nada. Vou criar um novo arquivo PHP aqui, posso botar index mesmo, index, né, ele vai criar para mim aqui, já criou, o localhost já vai mudar, né, eu já criei a pasta index. Então, para você criar uma API, para retornar dados, seja lá, por exemplo, a API aqui que eu tenho é pedido stack. Eu tenho essa API aqui, eu fiz, né? Ela vai retornar para mim um objeto JSON, né? Uma lista de objetos de JSON nesse caso. Que aqui você consegue usar no seu aplicativo mobile ou num framework como o React Native ou o Flutter para buscar dados de um banco de dados ou algo assim, certo? Por exemplo, aqui tem outros dados, né? Dessa API que retorna alguns dados. Você pode escolher o nome da empresa, o nome de um cliente e se retornar se deu certo ou não uma inserção no banco de dados, né? Como por exemplo aqui, erro, deu falso. Então você pode verificar no seu aplicativo se essa inserção, esse put que você deu no banco para adicionar algum dado deu certo ou não. Você pode estar retornando isso com seu um PHP, né? Você pode fazer o back-end ali, preparar uma URL para receber requisições e retornar dados, né? Para inserir, fazer um CRUD, inserir, deletar, atualizar, selecionar, certo? Um banco. E você pode usar o PHP para fazer isso, como eu vou ensinar aqui, né? E usar um banco de dados, pode ser o MySQL, pode ser um PostgreSQL também, que o PHP ele funciona com MySQL e PostgreSQL, certo? Então, estou aqui com meu arquivo limpo, index está todo limpo, né? Para que eu, por exemplo, eu vou fazer um teste aqui e vou mostrar a vocês. Eu vou criar um array de dados, né? Vou botar aqui dados vai ser igual a um array, pronto. E nesse array eu vou informar algumas coisas que podem vir do banco. Eu posso manualmente informar para o PHP quais são esses dados. Por exemplo, vou formar um ID de algum usuário, por exemplo, né? Eu colocar em aspas simples ID e aí eu vou colocar igual e mais e vou definir, né, o ID é a chave e depois do igual o sinal de maior eu defino o valor. Vou colocar aqui o ID1, né, primeiro usuário ID1, vírgula, dou enter, próxima chave, name, né, o nome do usuário, por exemplo, é igual e sinal de maior, aspas simples, pode ser duplas também, fica à vontade, a critério de vocês. Colocar aqui meu nome, né? Emerson Santos, por exemplo, vírgula, outro, botar um e-mail aqui, vou retornar o meu e-mail, por exemplo, emersonribeiro.com, né? Pronto, criei uma array de dados e esse array de dados eu vou retornar para o meu aplicativo ou para minha API, né? Vou retornar esses dados. Esses dados podem vir no banco, pode ser manual, como eu estou fazendo aqui agora. Aí para eu retornar em JSON, nesse caso o JSON ele é uma estrutura de dados que você consegue usar muito bem com JavaScript, né? Que JSON
JavaScript Object. Então você consegue, é um objeto já do JavaScript. Então você consegue lidar melhor com o JSON no JavaScript, por exemplo. Se você trabalha com Flutter, como eu, o JSON já vem pronto, você já consegue trabalhar melhor. React Native é só buscar da API, criar um objeto lá, já vai funcionar, porque é JavaScript também. Então, o JSON, o pessoal está deixando de usar o XML, né? Um PHP, então criando APIs aí com JSON. Você pode usar o XML também, mas o JSON ele é mais fácil de entender e mais fácil de se lidar em APIs, por exemplo, com Java, com Android, com o iOS, né, que é o Kotlin, o Swift, ou Kotlin do Java, ou Flutter, ou React Native, React. Então você consegue usar o JSON de uma forma mais simples, mais fácil de entender, né? Então eu vou retornar aqui os dados, esses dados que eu criei aqui, o ID, o nome e o e-mail, em JSON. O que é que eu preciso fazer para que ele me retorne algo parecido com isso daqui? Deixa eu abrir de novo aqui. Parecido com isso aqui, né? Que isso aqui o seu aplicativo vai reconhecer essas informações aqui. Você pode criar objetos e tudo mais. Aí para eu retornar um JSON dessa forma, né? Eu só preciso fazer isso aqui, botar um echo, né? JSON encode. E aqui eu coloco minha variável, meu array, dados, certo? Se eu salvar, quando eu salvar e abrir lá o localhost, ele vai me retornar o quê? Então eu criei lá o ID 1, name Emerson Santos e meu e-mail. Com isso aqui eu consigo utilizar lá no banco, por exemplo, ou utilizar lá no seu aplicativo. Ele está com essa cara aqui porque eu uso um plugin aqui no navegador que faz deixar ele mais organizado. Mas ele vai retornar isso aqui, um JSON para você, certo? Então é basicamente isso. Mas caso você queira utilizar com banco, por exemplo, eu tenho um banco aqui. Vou criar aqui localhost, né? Criar um banco. Botar aqui API underline PHP. Vou criar com esse mesmo. Vou criar uma tabela aqui. Usuários, por exemplo. Usuários vai ser o que? O ID, o nome e o e-mail. São 3 campos, né? Vou diminuir aqui. Vou executar. Pronto. O primeiro vai ser ID integer, auto increment, né? Name, pode ser um text mesmo, e o e-mail, um text também, certo? Então eu vou guardar aqui. A tabela já está criada com ID, name e e-mail, certo? Aí aqui no PHP, como eu já estou no localhost, eu posso fazer o seguinte: criar uma variável de conexão igual a MySQL e connect, por exemplo. Primeiro parâmetro que ele pede é o host. Eu coloco o localhost, que eu estou usando na minha máquina mesmo. Se fosse servidor remoto, você colocaria o IP, por exemplo, né? O usuário vai ser o root. A senha, nesse caso está em branco. Aqui. O banco de dados foi o que eu criei aqui. API PHP. API underline PHP, né? Socket e porta, só se você estiver usando um servidor remoto que precisa informar esses dados, certo? Então aqui eu já consigo criar uma conexão aqui com o banco já certinho, certo? Então eu posso fazer uma consulta, por exemplo, criar uma variável SQL aqui, né? Uma consulta SQL, select todos os campos da tabela usuários, né? Todos os campos, vai retornar para mim uma lista com todos os usuários. Então eu vou percorrer o que vai vir lá
do banco. Nesse caso eu vou fazer o que? Uma variável result, que é de resultado, igual a MySQL e carry, né? O link vai ser minha variável de conexão ali, e o SQL, meu SQL, certo? Então, o resultado vai retornar para mim uma lista de usuários, né? Eu posso verificar, por exemplo, se me retornou algum usuário ou não, por exemplo, usando MySQL num rows, por exemplo, e colocar o result aqui dentro. Se eu verificar se ele for maior do que 0, né, tem alguma coisa para retornar para mim. Caso contrário, vou fazer um eco aqui, nenhum usuário. Isso não é correto, certo? Tem que retornar um JSON também, informando um erro para ele, para a API já vir certinha para você estar utilizando. Mas como aqui é teste, né, eu estou retornando aqui nenhum usuário. Aí caso ele encontre algum usuário, eu vou retornar alguma coisa na minha API, né? Vou colocar aqui user para o seu usuário, vai ser igual a MySQL fetch array, né? E eu botar o result aqui, ó, minha variável de resultado. E aqui dentro eu vou fazer o seguinte, vou criar esse array dados aqui em cima, vou copiar ele aqui, antes do SQL, por exemplo, só assim, dados igual a array, né? Esse é um array. Aí aqui dentro eu vou recortar isso daqui e colocar aqui dentro, certo? Eu vou organizar aqui a formatação do arquivo, né? E toda vez que eu for retornar um usuário, por exemplo, um usuário novo, né? Eu tenho que colocar aqui em dados o colchete, né? Em branco, para ele retornar um novo lista com um novo usuário, certo? Então, por exemplo, ele vai retornar o primeiro usuário, se tiver o segundo usuário, o terceiro. E aqui embaixo eu preciso apagar essa parte para que ele retorne corretamente, certo? Então, o ID vai vir do banco já, então não preciso colocar manualmente aqui, eu preciso colocar user, que é a minha variável dos dados, vai vir por aqui. E o campo que eu quero lá usar no ID é o ID, que está vindo do banco, né? Aqui vai ser a mesma coisa, user vai ser o que? Name, está vindo do banco. E aqui user e-mail, que é o campo que está vindo do banco, certo? Se eu salvar aqui, se eu errar aqui, é esse símbolozinho aqui, né? Que vai funcionar. Então, se eu salvar aqui e executar aqui, ele vai botar nenhum usuário. Não encontrou nenhum usuário. Tá vindo uma lista aqui vazia, porque eu só botei nenhum usuário. Mas se eu colocar um exit aqui, por exemplo, ele não vai passar daqui e não vai mostrar esse JSON encode. Mas se eu for lá no banco, vou adicionar aqui um novo, né? Vou inserir aqui um usuário. O ID vai ser auto-incremento, né? Então, eu vou deixar aqui nome Emerson Santos. O e-mail Emerson. Vou botar aqui teste, @teste.com.br, por exemplo. E vou executar aqui. Pronto, tem um usuário já na tabela usuários, certo? E quando eu executar aqui novamente, ele vai retornar para mim aqui o primeiro usuário. É uma lista de usuários, certo? O ID aqui, o número 1, está vindo como string. Então, o ideal é você sempre retornar um inteiro. Se for um inteiro, você coloca o int_val aqui e coloca como parâmetro o valor que está retornando, certo? E aí você tem um nomezinho aqui, um número, né? Um numeral, não um string. Aí se eu quiser adicionar outro, por exemplo, deixa eu fechar isso aqui. Quiser adicionar outro, por exemplo, eu vou inserir aqui outro banco, né? Um branco. Botar aqui Emerson Ribeiro, né? E-mail teste@teste.com. Vou executar.
Não tem nenhuma verificação no banco, é um banco simples. Quando eu atualizar, vai ter um segundo objeto, né, com um segundo usuário. E aí você consegue controlar sua API para ela usar um banco de dados, fazer inserção, retornar, por exemplo, se eu quiser retornar aqui um erro, né? Nesse caso aqui, o erro. Eu posso fazer o seguinte, variável dados, né, que é o que eu estou retornando, a chave erro vai ser igual a falso. Vai sempre retornar falso, a não ser que eu mude. Por exemplo, só vai mudar esse falso aqui, nesse caso, quando não tiver nenhum usuário. True, por exemplo. Eu posso criar outra chave aqui, message, a mensagem, né? Vai retornar uma mensagem para mim. Essa mensagem pode ser em branco ou ter alguma coisa aqui, por exemplo, nenhum usuário encontrado, por exemplo. E aí ele vai retornar para mim essa informação. Mas para que eu possa ter uma API pronta, bem feita, preciso colocar aqui uma outra estrutura do JSON, né? Uma outra lista de objetos. Porque aqui vai ser na raiz da lista, né? Esse erro e essa mensagem. E aqui estava também na raiz da lista, então não pode. Se eu, por exemplo, se deixar assim, vou mostrar para vocês aqui. Tá vendo? Tem a 0, 1 e a minha informação do erro, né, e a mensagem. Mas eu não quero que fique assim, eu quero que fique mais organizado para minha API ficar funcionando bem e o aplicativo consiga reconhecer essa lista aqui corretamente, né? Então eu tenho que colocar aqui um users, por exemplo, usuários, né? Users em inglês aqui. E quando eu atualizar, aí eu vou ter. Eu posso verificar se teve um erro, né? Nesse caso não teve nenhum erro, tá falso. Mensagem vem em branco porque não tem nenhum erro. E uma lista de usuários. Que está dando erro aqui. Eu tenho que colocar que ele tem uma lista de usuários, né? Mas ele cria uma lista nova aqui, certo? Então ele vai criar uma lista de usuários com os objetos dos usuários, né? Nesse caso tem dois no banco. Aí se eu apagar lá no banco, deixa eu abrir aqui. Eu vou limpar esse banco, né? Não vai ter mais nada. E quando eu atualizar, ele vai mostrar aqui, ó. Teve um erro, não retornou nenhum usuário. Se eu quiser que retorne, se eu não quiser que retorne, vou botar falso aqui e mostrar a mensagem. Mas por questão de você verificar no seu aplicativo se tem algum usuário ou não para mostrar, você pode retornar um true aqui, certo? Então, pessoal, é bem simples você criar aqui uma API usando PHP com banco de dados. Nesse caso eu usei MySQL. É bem simples, é só se eu enxugar aqui o código, né? Tem algumas coisas aqui que não precisava. Linhas também aqui. Se eu enxugar todas as linhas aqui, 20 linhas, eu consigo criar uma API simples para o seu aplicativo mobile, né? Para você utilizar aí no framework estético, né? Do front-end. Então você pode criar um back-end aqui, criar classes, criar objetos, criar rotas para você ter uma API mais forte, criar autenticação também. Você pode fazer aqui com PHP para o usuário ter que informar um usuário uma senha para poder acessar a API. Então, aqui é a forma mais simples. Conecto no banco, retorna a quantidade de usuários que tem lá no banco. Se não tiver nenhum, retorna um erro, né? Nenhum usuário encontrado. E aí você pode retornar como JSON, né? Que eu acho que é o melhor, que você entende essa linguagem JSON aqui do que um XML, por exemplo. Vou botar aqui exemplo, API XML. Ele não vai mostrar aqui direito, mas vai retornar isso aqui, ó, para você. Tipo isso aqui. Isso aqui é um pouco meio complicado. São tags, HTML e tudo mais. Quem reconhece que é tags.
Pode ser que tenha uma particularidade, acho melhor, mas eu acho o JSON mais legal de trabalhar, certo? Então, é isso aí, pessoal. Esse foi um vídeo para vocês aí, bem simples. Espero que vocês gostem e até a próxima.